Existe uma revelação escondida. Não em códigos místicos, não em números proféticos, mas nas páginas abertas da Bíblia que milhões leem, mas poucos enxergam. Paulo a deixou bem ali, em 1 Coríntios 2, e a igreja simplesmente parou de pregar. Por quê? Porque essa revelação confronta, derruba ídolos, desconstrói sistemas, expõe a nudez espiritual de uma geração que se acha sábia. Paulo não estava apenas ensinando sobre sabedoria, ele estava revelando o maior segredo da vida cristã. O segredo que separa os meninos espirituais dos homens maduros. O segredo que a igreja moderna enterrou sob montanhas de entretenimento e motivação barata. Hoje, pregadores falam de tudo, menos disso. Conferências inteiras acontecem sem tocar no assunto. Seminários se multiplicam ignorando essa verdade. E uma geração inteira de cristãos vive na superfície, achando que conhece os mistérios de Deus. Mas Paulo deixou pistas, sinais, revelações que só os espirituais podem discernir. E se você tem fome da verdade real, se sua alma clama por algo além do cristianismo de vitrine, prepare-se, porque o que está escrito em 1 Coríntios 2 vai abalar suas estruturas, vai questionar sua espiritualidade, vai mostrar a diferença entre sabedoria humana e revelação divina, entre cristianismo cultural e vida no espírito. A revelação oculta não é para todos, é para aqueles que têm fome de verdade, sede de profundidade, coragem para abandonar o superficial. Você está pronto para ver o que a igreja parou de pregar? Quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo? Quando foi a última vez que alguém explicou a diferença entre o homem natural e o homem espiritual? Quando foi a última vez que um púlpito ousou falar sobre os mistérios de Deus que só os maduros podem receber? O silêncio é ensurdecedor. Paulo escreve em 1 Coríntios 2:6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. E a igreja silenciou. Por que esse silêncio? Porque essa revelação é perigosa. Ela divide, separa, classifica. Em uma era onde todos querem se sentir incluídos, especiais e maduros, Paulo ousa dizer que há níveis de espiritualidade, que nem todos estão prontos para os mistérios profundos, que existem perfeitos e existem carnais. A primeira revelação oculta que a igreja parou de pregar é esta: nem todos os cristãos estão no mesmo nível espiritual. Paulo não estava sendo elitista, estava sendo real. Há cristãos que vivem como bebês espirituais a vida inteira, consumindo apenas leite, nunca progredindo para o alimento sólido da palavra. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Em 1 Coríntios 3, 1, 2. Essa é uma das passagens mais ignoradas da Bíblia moderna. Por quê? Porque ela machuca egos, confronta a ilusão de maturidade. A igreja moderna criou uma cultura onde todos são ungidos, todos são maduros, todos estão no mesmo nível. Mas Paulo destrói essa fantasia com uma simples observação. Há cristãos carnais e há cristãos espirituais. E a diferença não é tempo de conversão, é profundidade de rendição. O cristão carnal pode frequentar a igreja há décadas, conhecer teologia, exercer ministério, mas continua vivendo segundo a carne. Seus desejos, suas ambições, suas reações são iguais às de qualquer pessoa do mundo, apenas com verniz religioso. O cristão espiritual, por outro lado, vive uma vida governada pelo Espírito. Suas decisões são filtradas pela eternidade. Seus valores são celestiais. Sua sabedoria não vem de universidades ou experiência humana, mas da revelação divina. E aqui está o ponto que incomoda. Você pode estar há anos na igreja
e ainda ser um bebê espiritual. Pode conhecer a Bíblia de cor e não ter recebido nenhuma revelação real de Deus. Pode pregar, cantar, liderar e ainda viver segundo a sabedoria deste mundo. Paulo sabia que essa verdade seria rejeitada. Por isso ele a escondeu em linguagem que só os verdadeiramente espirituais compreenderiam. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Não entre todos, não para a multidão, entre os perfeitos. E a pergunta que fica no ar, incomodando, confrontando, é esta: você está entre os perfeitos? Ou ainda está tomando leite, achando que está comendo carne? A resposta não está no seu tempo de igreja. Está na origem da sua sabedoria. Se você toma decisões baseado no que o mundo aconselha, você é carnal. Se você reage às situações como qualquer pessoa não convertida, você é carnal. Se seus valores são definidos pela cultura ao invés das escrituras, você é carnal. A revelação oculta começa com esta verdade dolorosa. A maioria da igreja vive na carnalidade, mas acha que vive na espiritualidade. E é por isso que essa pregação desapareceu dos púlpitos. Porque ela expõe, incomoda, classifica. Mas para aqueles que têm coragem de enfrentar a verdade, ela é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente espiritual. Há duas sabedorias em guerra. Uma vem de cima, outra vem de baixo. Uma é eterna, outra é passageira. Uma salva, outra destrói. E a igreja confundiu uma com a outra, pregando sabedoria humana como se fosse divina. Paulo é categórico em 1 Coríntios 2, 4, 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A segunda revelação oculta é esta: a sabedoria de Deus é rejeitada pelo mundo porque ela não faz sentido para a mente natural. Ela é loucura, escândalo, ofensa. Por quê? Porque ela vai contra tudo o que a humanidade considera inteligente, eficaz e bem-sucedido. O mundo diz: exalte-se. Deus diz: humilhe-se. O mundo diz: guarde para si. Deus diz: entregue tudo. O mundo diz: vingue-se. Deus diz: perdoe. O mundo diz: acumule. Deus diz: distribua. São sistemas completamente opostos. E a igreja, aos poucos, começou a pregar a sabedoria do mundo com roupagem cristã. Hoje, púlpitos ensinam estratégias de sucesso, técnicas de prosperidade, métodos de crescimento pessoal, tudo baseado na sabedoria humana. E quando alguém ousa pregar a verdadeira sabedoria de Deus, a cruz, a renúncia, o morrer para si mesmo, é considerado radical, extremista, ultrapassado. Paulo enfrentou exatamente isso em Corinto. Uma igreja seduzida pela eloquência grega, pela filosofia humana, pela sabedoria que impressiona, mas não transforma. E ele teve que lembrá-los. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1,18. A cruz não é apenas um símbolo, é um princípio. O princípio de que a vida vem através da morte, que a exaltação vem através da humilhação, que o poder vem através da fraqueza. Isso é loucura para a mente humana, mas é a sabedoria de Deus. E aqui está o problema. A igreja moderna tem vergonha da loucura da cruz. Prefere pregar o Jesus que multiplica pães, mas evita o Jesus que carrega a cruz. Gosta do Cristo que ressuscita, mas ignora o Cristo que morre. Ama o poder de Deus, mas rejeita o caminho de Deus. A sabedoria de Deus é revelada não nos seminários teológicos, mas na obediência às Escrituras. Não nos livros de autoajuda cristã, mas no quebrantamento diante do altar. Não nas conferências motivacionais, mas na cruz diária. Você quer saber se está operando na sabedoria de Deus ou na sabedoria do mundo? Observe suas reações. Quando alguém te ofende, qual é seu primeiro impulso? Revidar ou perdoar? Quando alguém te humilha, você quer se vingar ou abençoar?
Quando alguém te rejeita, você busca a aceitação humana ou aprovação divina. A sabedoria do mundo produz amargura, competição, orgulho e vingança. A sabedoria de Deus produz mansidão, amor, humildade e perdão. A sabedoria do mundo constrói reinos terrestres. A sabedoria de Deus constrói o reino celestial. Paulo não usou retórica para convencer. Não usou psicologia para persuadir. Não usou filosofia para impressionar. Ele simplesmente demonstrou o poder de Deus através da loucura da pregação, e isso transformava vidas de uma forma que a sabedoria humana jamais conseguiria. Mas a igreja se envergonhou dessa loucura. Começou a buscar métodos mais inteligentes, mais eficazes, mais modernos. E aos poucos, o poder foi substituído por performance. A unção foi trocada por técnica. A revelação foi substituída por informação. Hoje, há mais sabedoria humana nos púlpitos do que sabedoria divina, mais psicologia do que teologia, mais motivação do que santificação. E o resultado é uma igreja sem poder, sem transformação, sem impacto real na sociedade. A revelação oculta é clara. Deus escolheu a loucura da pregação para confundir os sábios. E essa loucura continua sendo a única forma de alcançar corações e transformar vidas. Existe um mundo invisível, uma dimensão espiritual que a maioria da humanidade não enxerga. Mistérios de Deus que foram preparados antes da fundação do mundo, mas que só são revelados àqueles que possuem a mente de Cristo. E a igreja parou de falar sobre isso. Paulo é claro em 1 Coríntios 2, 7 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. A terceira revelação oculta é esta: Deus possui mistérios que apenas o Espírito Santo pode revelar. Não são segredos que você decodifica com inteligência. Não são verdades que você descobre através de estudo. São revelações que vêm apenas pela operação sobrenatural do Espírito de Deus. O problema da igreja moderna é que ela substituiu revelação por informação. Trocou iluminação espiritual por conhecimento acadêmico. Você pode ter todos os diplomas teológicos do mundo e não ter recebido nenhuma revelação genuína de Deus. Pode conhecer grego e hebraico e continuar espiritualmente cego para os mistérios do reino. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, em 1 Coríntios 2, 9. Esses mistérios não são para o futuro, são para agora, para aqueles que amam a Deus de verdade. Mas observe o versículo seguinte: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 2, 10. O verbo está no passado. Revelou, não revelará. Deus já revelou esses mistérios através do seu Espírito para aqueles que são espirituais. Aqui está o que a igreja não quer admitir. Existe uma classe de crentes que vive numa dimensão espiritual mais profunda. Eles veem o que outros não veem, compreendem o que outros não compreendem, discernem o que outros não discernem, não porque são superiores, mas porque são espirituais. O homem natural, mesmo sendo religioso, não pode compreender as coisas do Espírito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em 1 Coríntios 2, 14. Você pode explicar a cruz para um incrédulo, mas ele nunca entenderá seu verdadeiro poder até que o Espírito abra seus olhos. Pode falar de arrependimento, santidade, renúncia, mas soará como loucura para a mente carnal. Por quê? Porque são mistérios espirituais que só podem ser discernidos espiritualmente. A igreja hoje está cheia de homens naturais tentando compreender coisas espirituais.
e o resultado é uma interpretação distorcida do Evangelho. Eles pegam verdades espirituais e as adaptam à mente natural. Transformam mistérios em métodos, revelações em técnicas. Mas há aqueles que possuem a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16. Essa não é uma declaração arrogante, é uma realidade espiritual. Aqueles que nasceram de novo possuem a capacidade de pensar como Cristo pensa, mas poucos exercitam essa capacidade. A maioria continua pensando segundo a carne, mesmo sendo espiritual. Continua interpretando a vida através de lentes humanas, mesmo possuindo lentes divinas. Continua buscando sabedoria em fontes terrenas, mesmo tendo acesso à sabedoria celestial. Os mistérios de Deus não são complicados, são profundos. Há uma diferença. Complicado é algo difícil de entender. Profundo é algo que requer maturidade espiritual para acessar. Um mistério de Deus pode ser simples de compreender, mas impossível de receber sem revelação. Por exemplo, o mistério da cruz. É simples. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas só quem recebe revelação entende que isso significa morrer para si mesmo diariamente. Só quem é espiritual compreende que carregar a cruz não é sofrer problemas, mas negar a própria vontade. A igreja parou de pregar sobre esses mistérios porque eles não podem ser explicados em PowerPoint. Não podem ser reduzidos a fórmulas. Não podem ser ensinados em seminários. Só podem ser revelados pelo Espírito a corações preparados. E aqui está a pergunta que confronta. Você está recebendo revelações ou apenas acumulando informações? Está vivendo mistérios ou apenas conhecendo doutrinas? Tem a mente de Cristo ou apenas pensamentos religiosos? A verdade mais perturbadora que Paulo revela é esta. Você pode estar dentro da igreja e ainda ser um homem natural. Pode cantar hinos, frequentar cultos, conhecer teologia e continuar espiritualmente morto para as coisas de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, em 1 Coríntios 2,14. Paulo não está falando de ateus, está falando de pessoas dentro da igreja de Corinto que eram naturais. A quarta revelação oculta é esta. Existe uma multidão de homens naturais ocupando bancos de igreja, púlpitos e ministérios. Eles falam a linguagem cristã, conhecem os jargões, participam das atividades, mas são completamente alheios à realidade espiritual. Como identificar o homem natural dentro da igreja? É simples. Observe suas reações. Quando você fala de morrer para si mesmo, ele se incomoda. Quando você menciona carregar a cruz, ele muda de assunto. Quando você fala de renúncia, ele argumenta sobre equilíbrio. Quando você menciona santidade radical, ele te chama de legalista. O homem natural dentro da igreja tem uma característica marcante. Ele sempre encontra uma forma de tornar o evangelho compatível com seus desejos carnais. Ele não nega Jesus. Ele o redefine. Não rejeita a Bíblia, ele a reinterpreta. Não abandona a fé, ele a adapta. Para o homem natural, o Evangelho é uma ferramenta de realização pessoal. Deus existe para abençoá-lo. Jesus morreu para que ele seja feliz. O Espírito Santo está ali para realizar seus sonhos. É uma religião antropocêntrica disfarçada de cristianismo. Paulo era categórico. Essas pessoas não conseguem compreender verdades espirituais porque lhes parecem loucura. Por quê? Porque a mente natural opera segundo princípios terrenos. Busca sempre o próprio benefício, o próprio prazer, a própria exaltação. Quando você fala para o homem natural que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele responde, mas Deus quer que eu seja feliz. Quando você cita, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, ele argumenta,
Isso é extremismo. Quando você menciona estreita é a porta e apertado o caminho, ele prefere ouvir sobre portas abertas. A tragédia da igreja moderna é que ela se adaptou ao homem natural em vez de confrontá-lo. Em vez de pregar a transformação radical que o novo nascimento produz, ela oferece motivação psicológica com verniz bíblico. Em vez de chamar a santidade, oferece autoestima. Em vez de pregar a cruz, oferece sucesso. O resultado é uma igreja cheia de homens naturais que se acham espirituais. Eles têm a certeza de que são salvos, mas vivem vidas indistinguíveis de qualquer pessoa mundana. Suas prioridades são terrenas. Seus valores são culturais. Suas reações são carnais. Mas há uma diferença crucial entre o homem natural fora da igreja e o homem natural dentro da igreja. O de dentro é mais perigoso, porque ele tem imunidade religiosa. Ele se vacinou contra a verdade com doses pequenas de evangelho diluído. Se essa revelação está confrontando seu coração, se o Espírito Santo está questionando sua espiritualidade, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde a verdade é pregada sem disfarces. Ative o sininho para receber cada revelação. E deixe nos comentários: quero ser verdadeiramente espiritual. O homem espiritual, ao contrário, vive numa dimensão totalmente diferente. Ele discerne todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele vive segundo os padrões celestiais, não terrestres. Sua vida é governada pela eternidade, não pelo tempo. A pergunta que fica é: qual dos dois você é? A resposta não está no que você fala sobre Deus. Está em como você vive para Deus. Não está no que você sabe sobre Jesus. Está em quanto de Jesus vive através de você. O homem natural pode imitar o espiritual por um tempo. Pode usar as palavras certas, frequentar os lugares certos, até exercer ministério. Mas mais cedo ou mais tarde, sua natureza se revelará. Nas crises, nas tentações, nos momentos de pressão, o que está no coração sempre vem à tona. Há duas mentes em operação no universo. Uma é celestial, outra é terrena. Uma vem de Deus, outra vem do homem caído. E a diferença entre elas determina como você interpreta a vida, como toma decisões e como reage às circunstâncias. Paulo declara em 1 Coríntios 2,16: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é a quinta revelação oculta que a igreja parou de pregar. Todo cristão genuíno possui a mente de Cristo. Mas aqui está o problema. Possuir e usar são coisas diferentes. Ter acesso e exercitar são realidades distintas. A maioria dos cristãos possui a mente de Cristo, mas continua operando com a mente carnal. Como um homem que tem uma biblioteca, mas escolhe permanecer analfabeto. A mente de Cristo pensa eternamente. A mente carnal pensa temporalmente. A mente de Cristo busca a glória de Deus. A mente carnal busca a exaltação do eu. A mente de Cristo vê as tribulações como oportunidades de crescimento. A mente carnal vê as dificuldades como evidência de que Deus falhou. Você quer saber qual mente está governando sua vida? Observe suas prioridades. Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento? Quando você toma decisões importantes, qual é o critério? Quando você enfrenta problemas, qual é a primeira reação? A mente carnal sempre pergunta: o que eu ganho com isso? A mente de Cristo pergunta: como isso glorifica a Deus? A mente carnal busca o caminho mais fácil. A mente de Cristo escolhe o caminho mais justo. A mente carnal evita o sofrimento. A mente de Cristo abraça a cruz. A igreja moderna tem medo de falar sobre a mente de Cristo porque ela confronta o cristianismo superficial. Ter a mente de Cristo significa pensar como ele pensou, amar o que ele amou, odiar o que ele odiou, valorizar o que ele valorizou. E isso é radicalmente diferente do que a cultura cristã contemporânea prega. Cristo amava a santidade mais que o sucesso.
A Igreja ama o sucesso mais que a santidade. Cristo valorizava a obediência ao Pai acima da aprovação dos homens. A Igreja busca a aprovação dos homens mais que a obediência ao Pai. Cristo escolheu o caminho da cruz. A Igreja prefere o caminho da conveniência. A mente de Cristo é formada pela palavra de Deus. Seja a vossa mente transformada pela renovação do vosso entendimento, em Romanos 12, 2. Não pela cultura, não pelas tendências, não pelas opiniões populares, mas pela revelação das Escrituras. Mas quantos cristãos realmente permitem que a palavra transforme seu modo de pensar? A maioria lê a Bíblia para confirmar o que já acredita, não para ser confrontada com o que precisa mudar. Usa versículos para justificar escolhas carnais, não para guiar decisões espirituais. A mente carnal é sempre reativa. Ela responde às circunstâncias com base nas emoções. A mente de Cristo é proativa. Ela age com base nos princípios eternos, independentemente das circunstâncias. Quando alguém te ofende, a mente carnal quer revidar. A mente de Cristo escolhe perdoar. Quando alguém te rejeita, a mente carnal busca aprovação em outros lugares. A mente de Cristo encontra identidade em Deus. Quando alguém te humilha, a mente carnal planeja vingança. A mente de Cristo responde com bênção. Aqui está a verdade que incomoda. Você pode estar há anos na igreja e ainda não ter desenvolvido a mente de Cristo. Pode conhecer a Bíblia de cor e continuar pensando carnalmente. Pode liderar ministérios e ainda operar com mentalidade mundana. A mente de Cristo não é formada automaticamente pelo tempo ou por conhecimento. É desenvolvida através da submissão contínua ao senhorio de Jesus. É forjada na obediência diária às Escrituras. É moldada pela renúncia constante à vontade própria. E aqui está a pergunta que confronta todo cristão. Em quantas situações você realmente pensa como Cristo pensaria? Em quantas decisões você escolhe o que ele escolheria? Em quantas reações você responde como ele responderia? A diferença entre ter a mente de Cristo e usar a mente de Cristo é a diferença entre cristianismo nominal e cristianismo real, entre religião cultural e transformação genuína, entre aparência de piedade e poder de Deus. A Igreja precisa voltar a pregar sobre a mente de Cristo, precisa confrontar a mentalidade carnal que invadiu os púlpitos e os bancos, precisa chamar os cristãos de volta ao padrão de pensamento celestial, porque no final das contas, não é o que você sabe que determina sua espiritualidade, é como você pensa. Não é o que você fala que revela sua maturidade, é como você reage. E tudo isso é governado pela mente que você escolhe usar, a carnal ou a de Cristo. Existe uma capacidade sobrenatural que todo cristão deveria possuir, mas que desapareceu da igreja moderna: o discernimento espiritual. A habilidade de ver além das aparências, de enxergar realidades invisíveis, de distinguir entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Paulo revela em 1 Coríntios 2,15: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Essa é a sexta revelação oculta. O homem espiritual possui uma capacidade de discernimento que o homem natural não compreende nem consegue julgar. Mas onde está esse discernimento na igreja de hoje? Porque cristãos são enganados por falsos mestres com tanta facilidade. Porque caem em heresias disfarçadas de revelação. Porque não conseguem distinguir entre unção verdadeira e imitação carnal. A resposta é simples. A igreja parou de operar no discernimento espiritual e passou a depender de análises humanas. Trocou a revelação do Espírito por técnicas de comunicação. Substituiu a percepção espiritual por avaliações psicológicas. O discernimento espiritual não é uma opinião, não é uma impressão, não é um palpite. É uma revelação sobrenatural que vem através do Espírito Santo para aqueles que são verdadeiramente espirituais. É a capacidade de ver através dos olhos de Deus,
não dos olhos da carne. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele via além da aparência física, via o coração, discernia os espíritos, conhecia os pensamentos. E essa mesma capacidade está disponível para todo cristão que vive no Espírito, porque ele conhecia a todos e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque bem sabia ele o que havia no homem, em João 2, 24, 25. Mas a igreja moderna preferiu confiar na sabedoria humana, em pesquisas de opinião, em técnicas de marketing, em análises comportamentais, e perdeu completamente a capacidade de discernir espiritualmente. O resultado é uma igreja vulnerável a todo tipo de engano. Pastores que pregam heresias são aplaudidos porque têm carisma. Falsos profetas são seguidos porque fazem predições que agradam. Movimentos antibíblicos crescem porque usam linguagem cristã. O discernimento espiritual funciona em várias dimensões. Ele discerne pessoas, situações, mensagens, espíritos e até mesmo a origem dos pensamentos. Quando alguém fala, o discernimento espiritual não ouve apenas as palavras. Percebe o espírito por trás das palavras. Paulo exercitava esse discernimento constantemente. Ele conseguia identificar falsos apóstolos mesmo quando eles se apresentavam como servos da justiça. Conseguia perceber quando Simão, o mágico, queria comprar o poder de Deus. Conseguia discernir quando Pedro estava sendo usado pelo inimigo para tentar desviá-lo da cruz. Mas hoje, a igreja julga tudo pela aparência. Se um pregador é eloquente, deve ser de Deus. Se um movimento cresce rapidamente, deve ser bênção. Se uma pessoa tem sucesso financeiro, deve estar sendo abençoada. Se uma mensagem é popular, deve ser verdadeira. O discernimento espiritual vai além das aparências. Ele enxerga o fruto real, não o fruto aparente. Percebe os motivos ocultos, não apenas as ações visíveis. Discerne a fonte, não apenas o conteúdo. E aqui está o que a igreja não quer enfrentar. O discernimento espiritual muitas vezes vai contra a opinião popular. Ele pode revelar que aquele pregador famoso é um falso mestre, que aquele movimento popular é uma distração do inimigo, que aquela mensagem motivacional é sabedoria humana disfarçada de revelação. Por isso, o discernimento é rejeitado, porque ele confronta, expõe, divide. Em uma cultura onde todos querem ser aceitos e incluídos, o discernimento cria categorias. Separa o verdadeiro do falso, o puro do impuro, o divino do humano. Mas sem discernimento espiritual, a igreja fica à mercê de todo vento de doutrina. Torna-se vulnerável a lobos vestidos de ovelhas. Aceita como revelação divina o que na verdade é sabedoria demoníaca. Jesus alertou: pelos seus frutos os conhecereis, em Mateus 7,16. Mas para conhecer os frutos verdadeiros, você precisa de discernimento espiritual. Porque há frutos que parecem bons na superfície, mas são podres por dentro. O discernimento espiritual não é desenvolvido em seminários, não é ensinado em livros, é cultivado na intimidade com Deus, na oração, no jejum, na meditação da palavra, na submissão ao Espírito Santo. E quanto mais você exercita o discernimento, mais sensível se torna às realidades espirituais. Você começa a perceber quando alguém não está sendo transparente. Sente quando há manipulação disfarçada de ministério. Discerne quando há orgulho mascarado de humildade. Mas aqui está o preço do discernimento. Você se torna incompreendido pela multidão, porque você vê o que outros não veem. Percebe o que outros não percebem. E quando você tenta alertar, é acusado de ser crítico, negativo ou divisivo. É por isso que Paulo diz que o homem espiritual de ninguém é discernido. A multidão carnal não compreende suas motivações, suas percepções, suas preocupações. Para eles, você está sendo excessivamente criterioso. A igreja precisa desesperadamente recuperar o discernimento espiritual.
precisa parar de confiar apenas nas aparências e começar a discernir os espíritos. Precisa desenvolver a capacidade sobrenatural de ver através dos olhos de Deus. Há uma sabedoria que não foi inventada pelo homem, não foi descoberta através de pesquisa, não foi desenvolvida através de experiência. Ela existia antes da fundação do mundo. Foi ordenada por Deus para nossa glória e permanece oculta para aqueles que vivem segundo a carne. Paulo revela em 1 Coríntios 2,7: Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Essa é a 7ª e última revelação oculta que a Igreja parou de pregar. Existe uma sabedoria eterna que precede toda a sabedoria humana. Essa sabedoria não é uma filosofia, não é uma teoria, não é um sistema de pensamento. É uma revelação divina sobre como viver na dimensão do reino de Deus, enquanto ainda estamos neste mundo. É o conhecimento de como operar segundo os princípios celestiais em meio a uma cultura terrena. Essa sabedoria oculta ensina que a fraqueza é mais poderosa que a força, que a humildade é mais exaltadora que a arrogância, que morrer é mais libertador que viver para si mesmo, que servir é mais nobre que ser servido, que dar é mais abençoador que receber. O mundo nunca compreenderá essa sabedoria. Por quê? Porque ela vai contra todos os instintos naturais, contra toda a lógica humana, contra todo princípio de autopreservação. Se os príncipes deste mundo a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória, em 1 Coríntios 2,8. Mas aqui está a tragédia. A própria Igreja abandonou essa sabedoria oculta, preferiu adaptar-se à sabedoria do mundo, aceitou os princípios do sucesso mundano, abraçou as estratégias do marketing secular e perdeu completamente a perspectiva eterna. A sabedoria oculta de Deus opera em paradoxos que a mente natural não consegue compreender. Ela ensina que para ser grande, você deve se tornar pequeno. Para ser primeiro, deve ser último. Para ser rico, deve se tornar pobre. Para viver, deve morrer. Jesus viveu essa sabedoria perfeitamente. Ele tinha todo o poder, mas escolheu a impotência. Tinha toda a glória, mas escolheu a humilhação. Tinha todo o direito, mas escolheu a renúncia. E através dessa sabedoria aparentemente louca, ele conquistou o que nenhum exército jamais conquistou: a redenção da humanidade. Paulo também viveu essa sabedoria. Ele era instruído, mas se fez louco por Cristo. Era livre, mas se tornou servo de todos. Era respeitado, mas aceitou ser desprezado. E através dessa vida aparentemente fracassada, ele plantou igrejas que mudaram o mundo. Mas onde estão os que vivem essa sabedoria hoje? Onde estão os que escolhem a humildade em vez da fama, a renúncia em vez da acumulação, o serviço em vez do domínio, a cruz em vez da coroa? A Igreja moderna ensina o oposto da sabedoria oculta de Deus. Ensina que você deve se promover, se exaltar, se realizar. Que Deus quer te fazer grande, rico, famoso. Que o propósito da vida cristã é alcançar seus sonhos e realizar suas ambições. Mas a sabedoria oculta revela uma verdade totalmente diferente. O propósito da vida cristã é glorificar a Deus através da conformidade com a imagem de Cristo. E Cristo foi glorificado não através do sucesso, mas através da obediência. Não através da exaltação, mas através da humilhação. Não através da vida fácil, mas através da cruz. Essa sabedoria foi ordenada por Deus antes dos séculos para nossa glória, não para nossa fama, não para nossa riqueza, não para nossa popularidade, mas para nossa verdadeira glória, sermos transformados à imagem de Cristo. E aqui está o mistério que a Igreja perdeu. A verdadeira glória não vem através da autopromoção, mas através da autonegação. Não vem através da busca por reconhecimento, mas através do serviço anônimo. Não vem através do acúmulo de bens, mas através da generosidade sacrificial. A sabedoria oculta de Deus
está disponível para todo cristão que tem coragem de abandonar a sabedoria deste mundo? Para todo aquele que está disposto a parecer louco aos olhos dos homens para ser sábio aos olhos de Deus. Mas poucos fazem essa escolha. A maioria prefere a sabedoria que impressiona os homens à sabedoria que agrada a Deus. Prefere a aprovação terrena à aprovação celestial. Prefere a glória temporal à glória eterna. A revelação oculta em 1 Coríntios 2 não é para todos. É para aqueles que têm fome de profundidade espiritual, sede de verdade real, coragem de viver segundo padrões celestiais. Se essa revelação despertou algo em seu coração, se o Espírito Santo está te chamando para uma vida verdadeiramente espiritual, deixe nos comentários. Quero viver a sabedoria oculta de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que tem fome de verdade. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde as revelações esquecidas voltam à vida. A sabedoria oculta não é teoria, é vida. Não é conhecimento, é transformação, e ela está esperando por aqueles que têm coragem de abraçá-la.